Olá, bem-vindos! Aqui, Ana Beth Sem Roteiro. E os meus convidados ilustres dessa noite são Leandro, nosso vereador. Tudo bem, Leandro? Boa noite, Ana Beth. Muito obrigado. Boa noite. Júnior Regonha, nosso prefeito. Tudo bom, Júnior? Boa noite, tudo bem? Doutora Renata, nossa juíza. Tudo bom? Boa noite, Ana Beth. Boa noite a todos. Gente, muito obrigado por terem aceitado o meu convite. Fiquei muito feliz, realmente me senti muito bem de saber que o programa nosso está sendo bem visto, né? Até pela nata da nossa cidade. Porque escolhi vocês, eu queria já entrar nesse assunto, escolhi vocês porque eu acho que nesse dia, né, no dia de Réveillon, no último dia do ano, é extremamente importante para a população poder ter acesso, assim como eu estou tendo aqui, poder ter acesso a um pouco de vocês, né? Das pessoas que comandam a nossa cidade. Porque somos comandados, na verdade, né? Lógico que todo mundo tem seu livre-arbítrio, mas a gente vive embaixo de leis e de regras regidas pelo legislativo, pelo judiciário, pelo executivo. Então, é muito importante para a gente poder esclarecer algumas coisinhas, né? Poder saber como que anda a nossa cidade. Mas, enfim, o nosso programa, o Ana Beth Sem Roteiro, ele já tem 9 anos e é um programa de entrevista com o tema arte e cultura. Hoje a gente abre um pouco mais, recebendo outras áreas, porque, na verdade, todas as áreas formam a nossa cultura, né? Nossa cultura, quem nós somos, né? O que nós fazemos, aquilo que a gente habitua a fazer na nossa vida. Então, eu acho que tem uma abertura imensa. Por isso, agora, nesse novo formato, a gente está trazendo outras pessoas, além só dos artistas, né? E eu queria contar para vocês uma coisa da minha infância que me inspirou a esse tema de hoje. Eu, quando era novinha, criança, e a gente, no Ano Novo, a gente cantava aquela música Adeus, Feliz Ano Novo, Adeus Ano Velho. Eu chorava muito. Eu chorava muito. Eu ficava muito triste porque o ano velho estava indo embora. E eu não conseguia entender na minha cabeça por que o feliz era só o ano novo, que a gente nem conhecia ainda. Eu não conseguia entender aquilo. E aquilo era uma coisa que me marcou muito. Então, quando eu pensei em trazê-los, coloquei esse título exatamente para que as pessoas possam me entender o porquê é tão importante a gente ter tido um feliz ano velho. E não só o Feliz Ano Novo. Então, vou deixar aqui para vocês agora que vocês reflitam um pouquinho sobre isso e comecem a contar para mim, na ordem que vocês quiserem, o que teve de feliz no Ano Velho para vocês. Quem quer começar? Acho que primeiro as damas. Então, vamos lá, doutora Renata. Bom, acho que a gente vai falar aqui no âmbito de cada poder, é isso? Sim. Não Isso, pessoal, isso. né? Até quando fui convidada e veio essa proposta do Feliz Ano Velho, que na verdade também me remete à infância, mas ao livro do Marcelo Rubens Paiva, Sim. que é o livro que para mim também foi incrível, Feliz Ano Velho. Eu pensei no âmbito do judiciário, ali nós lidamos com as mazelas, né? Com o pior de cada um, no sentido... nós lidamos, a primeira coisa que nós aprendemos na Faculdade de Direito é o que é lide, o que é conflito. Então, o que chega no judiciário é um conflito já em que as próprias pessoas não conseguem resolver. Então, assim, a gente fala que lida em parte com o pior de cada um. Então, eu falei, o que eu tenho para falar de bom do que aconteceu? Porque a gente teve, infelizmente, um aumento de criminalidade, um aumento nos casos de Maria da Penha, violência contra a mulher. Esse ano, nós estávamos há 2 anos sem plenários do júri em nossa comarca, que significa, os plenários do júri é aquele momento em que a população participa. 7 jurados são escolhidos do povo e eles que fazem, né, esse julgamento. E nós estávamos há 2 anos sem nenhum plenário do júri em nossa comarca, o que significa uma cidade mais pacífica. E esse ano nós tivemos 3 seguidos. Plenário do júri acontece nos crimes dolosos contra a vida, homicídio em especial. Então, houve um aumento na criminalidade em geral. Então, o que eu refleti, e até agora na sua fala introdutória, e o que eu vejo na própria vida pessoal, a gente fala que, e a gente procura dentro do judiciário levar um pouco de paz, de pacificação. E a pacificação, e o conflito, na verdade, a paz não é ausência de conflito.
A paz ainda envolve existir o conflito, mesmo porque eu acho que o conflito, ele engrandece cada pessoa. A partir do momento de um conflito, que você se envolve num conflito, você também cresce, você muda. Você aprende a lidar com isso. Então, quando alguém traz um problema no judiciário, um conflito para o judiciário, eu penso, eu procuro pensar dessa forma positiva, em que também está havendo um engrandecimento para cada um. E nesse aspecto, tanto o Júnior, eu digo Júnior como cidadão, eu digo o Leandro como cidadão, eles já participaram e sabem do meu viés conciliador. Há anos, eu estou aqui, estou desde 2009, na comarca de Tietê, e eu sempre procuro promover a Semana da Conciliação, e os dois participam desde o início comigo, e depois nós montamos o Sejusc, que é o Centro Específico de Conciliação, em que eu procuro sempre nos meus processos que as próprias partes resolvam suas questões. Que eu acho que nesse momento a pacificação atinge sua finalidade no mais alto nível, que é um momento em que as próprias partes podem resolver seus conflitos e crescerem com isso. Diferente quando o juiz, um terceiro, julga, em que é um terceiro colocando o dedo na ferida das partes. Ninguém vai sair satisfeito quando um juiz, um terceiro julga. Quando as próprias partes resolvem seus conflitos, eu falo que a cada acordo que vem só para eu homologar, eu me sinto satisfeita. Sim. E com o meu trabalho realizado. Então, nesse aspecto, graças a Deus, ano a ano, pelo trabalho do Sejusc, coordenado pela Rose Pascotto, que é a nossa funcionária, chefe do Sejusc, por todos os conciliadores, que eu vou deixar de nominar, mas enfim, todos os conciliadores que possuem uma experiência, e também com a ajuda dos advogados aqui de Tietê, que são bem participativos, a gente tem tido só resultados bons em conciliações. Então, mediação, conciliação. Então, nesse aspecto, dentro do judiciário, eu vejo uma coisa que está funcionando. Algo positivo que funciona. E assim, somos, modéstia à parte, os dois, sabe, nós somos referência na região, nesse aspecto de conciliação. Temos uma equipe muito bacana e a população de Tietê, de Jumirim, que Tietê e Jumirim pertencem à comarca de Tietê, graças a Deus, eles são bem abertos para a conciliação. Isso é um resultado positivo de um feliz ano velho. Legal, legal. O Sejusc existe há quanto tempo? O Sejusc tem 10 anos, acho que a gente completou 11 anos, na verdade, esse ano. 2014. Desde 2014, isso. Ele funciona, hoje ele está funcionando próximo ao Pague Menos, supermercado Pague Menos, mas já vai voltar para o fórum, vai passar a ser no fórum, mesmo porque ele é online. Então, as audiências com a pandemia mudaram, funcionam de forma online. Mas o Sejusc, de certa forma, foi uma conquista do judiciário ter conseguido montar esse Sejusc aqui em Tietê. Sim. Existem outras alternativas, além do Sejusc, que podem vir para Tietê, para, de repente, amenizar mais ainda esse mundo conflituoso do judiciário? Sim, sim. Nesse aspecto, nessa gestão, estou botando muita fé nessa gestão, na gestão tanto no legislativo quanto no executivo. Nós já estamos vindo de outras administrações que têm ajudado e muito na justiça restaurativa, que é, na verdade, uma nova forma de convivência. Eu vou deixar de falar aqui que nós temos um outro programa a respeito da justiça restaurativa, porque a justiça restaurativa, na verdade, não envolve só o judiciário, ela envolve a todos, é uma mudança de paradigma, de olhar não punitivo. Vocês já estão implantando isso? Ela, na verdade, já foi implantada nas gestões anteriores. Certo. Começamos já há mais de 10 anos também, ela tem uma implantação antiga e vem a cada prefeito e cada gestão sendo aperfeiçoada. Eu digo, nessa gestão a gente acaba botando mais fé ainda, porque o Júnior tem formação em justiça restaurativa, então ele sabe da importância da justiça restaurativa, assim como os outros prefeitos que vieram. Mas vai ter um olhar, né? Tem um olhar, e o Leandro também tem essa formação em justiça restaurativa. Legal. Então, assim, é algo para nós deixarmos, tirar um pouco de conflito do judiciário e para que a população possa agir e também para ter essa mudança de olhar. A gente pensa numa forma... ele está dentro do leque da pacificação de cultura de paz, assim como a mediação, a conciliação e a justiça restaurativa com todos os seus princípios. Legal. Depois vamos deixar você respirar um pouquinho, tomar uma água, né? E aí depois a gente volta com um pouquinho mais de algumas dúvidas que eu tenho também, que acho que seriam interessantes.
Vamos passar para outra pessoa, que aí a gente escutou um pouquinho do judiciário, né? Que a doutora Renata comanda lá, que está ali, né, à frente desse poder. E agora vamos aqui ao Leandro, que também é a primeira vez, Leandro, como vereador? É a primeira vez como vereador, né? Até me surpreendi, né? Estou na vereança graças ao convite de Júnior, a insistência de Júnior para isso, né? E estou gostando muito, então é algo para mim muito bom. Mas como o foco é a cidade em si, né? Como a Renata disse bem, a gente trabalha muito tempo juntos, então por isso eu acho que está essa sintonia. A gente não se encontra muito presencialmente, mas nos conversamos bastante sobre isso. E no passado a gente plantou isso, começou de forma muito pequena e foi crescendo, e a gente sempre acreditou nesse processo, que é um processo inicialmente de voluntariado, de doação, e somos muito felizes. E o que a Renata falou é muito importante, que a gente quer tratar desse conflito em todas as esferas para que ele não se torne um confronto, né? Para que ele não se torne essa coisa mais densa, né? Que é o confronto em si. E eu acho que o legislativo, né? Posso falar aí até em nome dos demais vereadores, porque a gente tem visto isso, a população também, o legislativo, eu acho que ele tem encampado muito esse espírito do conflito e não do confronto, e do diálogo, porque o conflito de ideias é muito importante para a construção de uma sociedade, né? E ela é muito salutar, em especial no legislativo, que é um espaço para o debate, e hoje eu vejo um legislativo muito sintonizado com os outros poderes, então disposto a dialogar. Um legislativo muito propositivo, e acredito que a cidade ganha com isso a partir do momento que ele é mais propositivo. Então não é só o legislar, né? Não é só o fiscalizar com um olhar punitivo, é aquele olhar de perceber a problemática, identificar a problemática e como eu posso ser parte dessa solução. Então a gente fala muito disso, não temos como nos remeter à conciliação, à mediação, à justiça restaurativa, que traz esse princípio, né, da resolução desse conflito, porque toda a demanda social, né, que carece de uma política pública, ela é uma demanda conflituosa, ela surge de um conflito, ela surge de uma necessidade, às vezes o conflito com a sua própria realidade, né? Então, eu acredito que o legislativo, hoje, ele tem papel fundamental no processo de construção de uma sociedade mais justa, né? Ele não está aqui para criar novas leis, eu acho que em especial, porque leis nós temos bastantes, né? Nós precisamos, na verdade, trazer apuramento, trazer ação e, em especial, promover a partir das leis existentes e desse arcabouço de recursos que nós temos dentro do legislativo, mais acessibilidade às políticas públicas da população. Então nós precisamos criar políticas públicas que já estão muito bem amparadas pela legislação. Então, acho que esse é o ponto essencial. Estamos conseguindo caminhar, não é por ser... Aqui não é a fala política partidária, né? Eu vejo que a Câmara é constituída de vários partidos, mas que, em algum momento, eu lembro da primeira sessão, elegeram o partido de Tietê como principal partido daquela... Podemos dizer, eu acho que sim, de uma forma mais popular, sim, que hoje a Câmara se dá bem, né? As pessoas se dão bem na Câmara, porque assim, primeiro ano do mandato de vocês, sim, né? Sim. E a gente vê que os vereadores parece que estão se entendendo, coisas que às vezes a gente não via em outras gestões. Outras gestões, não digo nem como que fala? Né? Quando as pessoas estão todas em outras formações. Obrigada, outras formações. Sim. Então, outras formações a gente via muito tudo bem que lá é um lugar onde tem mais, é diferente, né? Então mais pessoas ali realmente, talvez um certo conflito, né? Sim. Mas que geralmente se transformava em confronto. Sim. Né? E que agora, parece-me que esse ano, o que a gente está conseguindo ver, para um feliz ano velho da Câmara, é que realmente os vereadores eles estão trabalhando em conjunto, todos, por Tietê, de uma forma assim, sem querer, não tem uma estrela, não tem tipo aqui eu vejo isso. Não sei eles estão preocupados, na verdade, não com o indivíduo, né, mas com o coletivo, porque eles estão ali como representantes da população como um todo, não importa quem foram seus eleitores, eles representam os mais de 37 mil habitantes da nossa cidade. Então, eles estão ali para desempenhar essa função, de criar situações que melhorem a qualidade de vida dessas pessoas. Então, eles estão em sintonia. Eu vejo, e estando lá convivendo, eu fiquei muito feliz, porque eu estava temeroso por
essa questão mesmo, né? Será que nós teremos muitos confrontos e como lidar? Agora eu vou ter que colocar em prática todas as minhas técnicas de instrutor e mediação para formar, mas não foram necessárias até o momento e espero que assim permaneça, né? Legal. Que é muito importante um ponto construção. positivo, né? Sim, sim. Para o 2025 Sim. aí na... Esse, com certeza, para mim, foi um felicíssimo ano velho, sabe? E você, prefeito? Então, uma cidade é um desafio, né? Porque em tudo, né? Estrutura, todas as gamas, né, de demandas que você tem, vai para o gabinete do prefeito. Você vai desde algumas questões de um buraco na rua até questões mais complexas, porque você acaba sendo gestor de relações, de instituições aonde tem pessoas, tem relações dessas pessoas, tem compromissos dessas instituições. Tudo passa por lá. Tudo passa por lá, né? O modelo que nós temos hoje, que é executivo, né? Que é o modelo que o Brasil tem lá pela Constituição Federal, o gestor, ele é o prefeito, no caso de uma cidade, ele é realmente o cara que tem que fazer o enfrentamento de tudo isso e ele tem que liderar essas questões todas. Então, é um desafio muito grande. E a gente tem que saber tirar de tudo isso muitas ações e fazer com que a coisa aconteça, que as políticas públicas se executem, as obras aconteçam, enfim. E nesse ano, nesse contexto todo, eu poderia tirar daqui muitos lances que fazem com que esse ano velho seja muito feliz, né? Lógico que nem todo mundo fica contente, nem todo mundo é atendido no ponto e no momento que a pessoa espera. Até porque a gente vem crescente na população, não só numa cidade, mas num estado, num país, de ter perspectivas de melhoras numa condição muito mais rápida, porque muitas situações esperam por muito tempo melhoras, né? E isso é uma realidade, não só em Tietê, mas a gente não precisa nem alongar muito, mas você vê nas redes sociais, você vê nos jornais, que a expectativa hoje da população é que as coisas aconteçam. E em algumas situações, ela é ainda maior, porque em algumas situações, em algumas demandas, a espera já é de muito tempo. Então, nós sabemos também que, para muitos, ele pode falar, pô, esse ano velho não foi, não, feliz. E a gente tem que respeitar. Mas a gente tem, sim, muitos avanços importantes, positivos, e que a gente poderia sacar aqui um monte deles, e eu não vou me alongar muito, porque senão a gente... Porque você é o que mais vai ter coisas boas para falar. Mas eu acho assim que, de repente, do ponto de vista de um executivo, alguma coisa que realmente o que eu te deixe orgulhoso, sabe? Não, mas assim, o que eu tenho dito é o seguinte, eu acho que a questão humana, a questão da sensibilidade humana, a questão da humanização, ela é um ponto muito importante em tudo que você faz. Essa é a minha forma de ver e minha visão de ver. E esse é um ponto muito positivo do que nós fizemos esse ano, porque nós tivemos a possibilidade de implementar uma gestão e um contato com a população mais próximo. E não só isso, buscando ser mais humanizado, né? Aproximando, acolhendo a população, acolhendo as demandas, acolhendo as contrariedades do que eu entendo, que eu tenho feito muito isso. Eu gosto de ouvir muito, porque nem eu não me entendo dono da verdade e da razão. E isso a gente fez e tem feito muito forte. A gente tem buscado a humanização, buscado estar próximo das pessoas, levar a gestão, a administração, a prefeitura para as pessoas, comparecendo como prefeito, comparecendo como gestão. E isso tem, que é o certo, pelo menos eu entendo. Tem dado certo. E assim, disso nasce ações que você vê que
transcendem qualquer expectativa que a gente pudesse ter. Por exemplo, a gente tem hoje uma atuação de um voluntariado, de um grupo de voluntários muito forte. O voluntariado, ele é algo muito desejado e quisto por toda a comunidade. Se você for aqui na esquina e perguntar para alguém, o que você acha do voluntariado? Eu acho legal, eu acho que quem faz é bonito, eu acho que tem que ter. Só que, ao mesmo tempo, é muito difícil você engajar, né? Ao mesmo tempo, é muito difícil você fazer com que a sociedade, como comunidade, engaje na sua cidade, nas ações de sua cidade. E isso é algo que cresceu muito esse ano, que me deixou muito feliz, que é a participação da comunidade em muitas ações. Por quê? Porque isso, ela tem um efeito grande em vários aspectos. Primeiro, quando você se engaja em algo e você participa de algo, você vê o quanto é importante aquilo que está sendo feito, você vê como é difícil aquilo que está sendo feito, como não é algo simples que você tira da cartola, e ao mesmo tempo você passa a ter um olhar mais humano de toda a situação, que quando você não se engaja, quando você não se aproxima, quando você não está perto do problema e você vê só de longe, você tem uma tendência muito maior de minimizar aquilo, de atacar, de relativizar. E isso tem crescido muito na nossa comunidade. Eu tenho ficado muito impressionado com a aproximação e com a preocupação e com a vontade da comunidade de Tietê de participar de algumas ações nossas, né? E tem crescido muito esse movimento do voluntariado, que para uma gestão pública é muito importante, porque a gente consegue realizar muitas ações que dependeriam de recurso público e muitas vezes não são feitas porque o recurso público não chega, às vezes por uma questão de você não ter ele disponível, e que o voluntariado consegue fazer com que isso se realize, consegue fazer com que isso aconteça, né? E a gente viu vários exemplos nesse ano nesse sentido, e o envolvimento dessa comunidade, e a comunidade se envolvendo nas questões e participando, e vendo que é algo que ela participando avança e ela participando é séria. Então, esse é um dos lances, considerando essa questão da humanização, e o voluntariado é a humanização, né? Não deixa de ser a expressão da humanização e do comportamento das pessoas, e como esse é um dos objetivos da nossa gestão, e isso é uma expressão que aconteceu, é algo que eu posso sacar como que me deixou muito feliz esse ano. É lógico que eu podia dizer aqui outras coisas de realizações algo mais concreto, específicas, algo entende? mais frio. Não, mas acho que você foi exatamente, eu acho que, então, agora, não vou nem tomar minha água, para mim não perder o raciocínio, né? Eu acho que quando você falou do fato de você, como gestão, conseguir estar mais próximo da população, certo? Desde o começo, estar mais próximo, estar mais nos lugares, estar mais presente, e isso acabou também se transformando nessa questão do voluntariado, porque as pessoas, quando elas têm, elas também querem dar. Então, se ela percebe que o prefeito está por elas, está fazendo, elas também vão querer retribuir. Acontece ali na Câmara... Essa é a situação de pertencimento Exatamente. mesmo, né? Quando elas pertencem, eu acho que nunca... Eu acompanhei tantas moções, né? Que são aquelas ações que a gente dá de louvor e congratulações para as pessoas. E todas as moções normalmente são motivadas por conquistas. E nós temos tido, o que o Júnior pontuou é muito interessante, a reflexão, né? E eu me lembro, deve citar uma pessoa específica, mas o Chimbica, que é uma pessoa que sempre nos ajuda, que é um voluntário, né? Um nome popular, como ele é conhecido. E ele falou, sabe por que eu ajudo hoje? Porque hoje eu me sinto mais pertencente a Tietê. Eu confio mais nessa situação. Mas não é confiar no prefeito, confiar no vereador, mas confiar de que é possível a mudança. Então, essa relação de pertencimento que nós tivemos no passado com a conciliação e conseguimos mudar, virar a chavinha, né, e transformar a história do judiciário no nosso município,
é muito importante. Então, eu acredito que isso que o Júnior levantou seja, com certeza, agora pensando muito bem, a nossa maior conquista nesse período. Né? Eu penso entre legislativo e executivo. Foi uma conquista muito grande. Né? A gente até elaborou projetos em relação a isso, a ampliar esse trabalho, porque realmente trouxe um ganho que para o meio público é imensurável. É assim, quando eu falo do voluntariado, eu falo sobre um conceito e um aspecto até, quando vem na minha cabeça, até amplo, que não só no aspecto de você ajudar algo, mas até de participação, e até de crítica, e até de contraposição do que eu possa e tenha feito. Nunca, eu já fui questionado, normal, e recebo a pessoa na minha sala e contraponho e ela coloca e às vezes, e muitas vezes, ela ou eu, nós saímos, ou ela me convencendo, e essa participação da população é muito importante. Esse tempo atrás veio uma pessoa e falou assim, tem um lugar que eu estou muito triste com você, Ju, mandou uma mensagem, eu digo assim, você tem que ter, quando você recebe, você tem que ter um desprendimento muito forte do ego, né? Do ego, né? Porque você ser questionado num trabalho que às vezes você pensa que você está muito afinco e forte naquilo, e você ser questionado não é uma coisa que você... É gostoso. E você tem que estar muito preparado para isso. E ela falou, não, porque eu estou muito triste com você, porque tal situação, eu não vou detalhar, porque eu não vou expor, porque de repente sabe quem é, mas eu estou triste porque tal situação... eu respondi para ela o seguinte, vem aqui comigo, conversar comigo, juntos vamos pensar um caminho. Isso. Eu acho que isso é gestão. Eu acho que esse é um avanço importante. E a participação da sociedade, a união da sociedade junto à administração é algo que enraiza. Sim. E isso tem uma força sobre a coletividade muito grande. Quando você tem a participação da comunidade de uma forma forte, no contexto de sua cidade, nas questões de sua cidade, isso se enraiza de uma forma muito profunda, muito difícil você desconstruir o que foi construído sobre um aspecto do olhar da sociedade, que é como a doutora Renata estava colocando. A sentença, se ela é feita pela Renata, construída pela Renata, imposta pela Renata, a grande maioria das vezes ela é descumprida. Né? Mas quando essa sentença é construída por todos, por ela, pelas partes, ela não se desconstrói. E isso também é gestão. E eu vou mais longe. É algo que cresce, ele vai ter uma tendência de ganhar intensidade e dificilmente as próximas gestões vão conseguir evitar que isso continue nessa toada. Não, é muito difícil, porque a sociedade... O que a gente costuma ver é que de 4 em 4 anos tem um racho assim, fenomenal em tudo que a gente constrói, aí... As pessoas não valorizam aquilo que foi construído e destroem. Mas a construção cultural, se a gente constrói uma cultura de paz... Então, eu espero que 4 anos seja suficiente para isso, né? O trabalho fervoroso nesse aspecto, porque acho que o que surge da fala do Júnior, né, que vai ser corroborada pela nossa fala, aí você está onde? Né? No diálogo. Então, a construção coletiva. E hoje, o mundo é muito mais comunicativo. Então, ele não vai aceitar mais modelos, ainda mais numa microestrutura como uma cidade como a nossa, que a gente pode falar de uma microestrutura perto do país, que é menor, a pressão ela é exercida de forma mais forte sobre o poder executivo, legislativo e judiciário. Né? Então, quando se constrói uma cultura de paz, se constrói uma cultura de construção coletiva, fica muito difícil você regredir. Você pode dar sim uns passos, né? Como diz o Chico Sainz, dá um passo atrás para dar mais 2 à frente, mas regredir a estaca zero é algo muito mais difícil. Então você vai galgando alguns passos aí. Jade, ela vai trazer aqui para mim, gente, agora peço um pouquinho de paciência agora, vamos segurar um pouco a conversa que está muito boa, mas eu tenho aqui, ó, Anabete sem roteiro, que tem os bilhetinhos que ela tem que ler. Não é um roteiro, mas eu tenho que ler. Eu queria fazer um agradecimento, que a gente está aqui exatamente falando sobre união, sobre fortalecimento, né? E como eu expliquei para vocês, eu tenho há 9 anos esse programa, e vira e mexe eu tenho muitas pessoas que acreditaram
nessa força, assim como teve no meio do caminho as que não acreditaram, mas estamos ao lado de quem acreditou, né? Que esse programa poderia ser uma vitrine aqui para a nossa região, tão importante que o nosso, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que tentar ver para 2026, crescer, porque a gente não tem, né, um lugar assim de expor as coisas aqui de ET, a gente não tem uma TV, a gente não tem um jornal assim de vídeo, alguma coisa realmente forte, né? Nem o meu, eu acho que a gente é pouco, é tudo gato pingado, né? Mas, enfim, vamos nos fortalecendo como conseguimos, né? E eu queria fazer um agradecimento especial agora nesse programa de final de ano, porque eu tenho muita gente que acredita no programa, muitos parceiros, muitos apoiadores, que vocês sempre veem aí na telinha, quando passa o meu programa, sempre passa o logotipo aí dos nossos parceiros, dos apoiadores, e hoje eu queria falar em voz, né, em voz alta aqui para todo mundo escutar quem são essas pessoas que fazem acontecer o Anabete Sem Roteiro. Então, os meus agradecimentos hoje ficam para a VX, Debbie Rosa, One Sports, Espaço Patricinha, Dani Salles, Zan Turismo, Malharia Brasil, Unicesumar, Carol Ribeiro, Restaurante Cumbuca e Anabete Escola de Arte. Esses são alguns dos parceiros incríveis que fazem acontecer esse programa. Eu tenho também alguns outros que vão mais longe, além de apoiar, né, cada um do seu jeito, ainda soltam cupons, que é uma coisa que está muito em moda agora, né? E aí eu também posso retribuir de alguma forma através dos cupons deles. Também quero deixar registrado aqui que no Ike-Fome a gente tem o Anabete 15. Vocês pedem Ike-Fome, né, gente? Sim. Anabete 15. O meu não muda, viu, com o mês. O meu é sempre Anabete 15. Então, todo mês você pode usar lá o Anabete 15 para ter os seus 15% de desconto no Ike-Fome. Um agradecimento enorme para o Alex, que é um apoiador master aqui do nosso programa. A Use By Me, que é uma marca de roupas lá de São Paulo, roupas lindíssimas. Eu tenho um cupom Anabete 12, que vai proporcionar para você 12% de desconto nas compras ali da Use By Me, que são roupas incríveis, como estou vestindo o Use By Me há vários programas já. Já vou recomendar aqui para a doutora Renata, que ela vai amar as roupas da Use By Me, cara dela. Tem muita coisa muito bonita, muito, como se fala? Roupas elegantes e com corte, as palavras me fogem. Antigamente se falava habillé, hoje se fala uma calça de botão, Alfaiataria. Gente, alfaiataria. É a idade, não vem a palavra na cabeça. Então tem muita alfaiataria, muita coisa linda. Procure lá porque você vai amar. Então, Use By Me, muito obrigada pelo apoio ao programa Anabete Sem Roteiro. Tem o Plataforma Burger, que é uma lanchonete em Cerquilho, que também tem o Anabete 10 toda quarta. Então, se de quarta-feira der aquela vontade de comer um hambúrguer, pede lá no Plataforma Burger de Cerquilho, que tem 10% de desconto no total da sua compra lá toda quarta-feira. E tem a Medicinale, que na Medicinale eu tenho quase certeza que todo mundo aqui usa alguma coisa da Medicinale. Medicinale é uma farmácia de manipulação aqui, que também é parceira nossa há muito tempo, e ela dá 10% de desconto em todos os manipulados se você pedir o Anabete 10, e mais 5% em qualquer outro. A Medicinale, inclusive, hoje pediu que eu entregasse uma lembrancinha para cada um de vocês, por ser final de ano. Muito obrigado. Eles são uma graça, Muito sempre obrigada. presenteando aqui. Muito obrigada, então, a Medicinale. E eu já vou emendar, gente, eu sei que nossa conversa foi muito difícil de parar, porque quando a coisa é boa, a gente não quer parar, né? Então, eu já vou fazer tudo que eu tenho que fazer agora. Olha, eu quero agradecer a Nova Regional, porque vocês estão vendo aqui as nossas acomodações, que delícia, né? Aqui na Nova Regional, eles são a nossa casa hoje, aqui no estúdio da Nova Regional. Então, por favor, escutem a Nova Regional, é da nossa cidade, né? Assistam a Anabete Sem Roteiro, é da nossa cidade. Eu acho que todo mundo deveria fazer eu acho que isso é uma coisa que, dentro do que a gente estava falando, né? De você se sentir pertencente, né? Então, a rádio apoia a gente, assim, de uma forma que foi muito importante para a mudança do programa. Então, eu queria mandar um grande abraço a todos da Nova Regional, que são 100% com a gente.
Cláudia Campos Decorações, que decora para a gente aqui o nosso espaço também para filmagem, já não é a primeira vez. Cláudia, um beijo para você, muito obrigado. Suas decorações são lindas. Então, quem precisar de uma decoração para casamento, aniversário, Cláudia Campos, lá do Box 4. E a VIP Perfumaria, para finalizar, eu queria... Não foi só vocês que ganharam presente, eu também ganhei um presente da VIP Perfumaria. E estou aproveitando o meu presente aqui para fazer uma divulgação incrível, que esse mês, até o final de janeiro, a VIP está com uma promoção que vai fazer um sorteio de uma Alexa. Vocês já têm Alexa? Sim. Todo mundo tem Alexa, né? Mas eu que tenho Alexa, eu quero uma Alexa num outro cômodo meu, que está longe, eu quero 2 Alexas. Então, eu estou participando desse sorteio. Tudo que você comprar da Vult, da Nina Secrets, da Australian Gold, da Eudora, vai te dar um cartãozinho para você concorrer no sorteio da Alexa nesse mês. Ou então, R$150 em mercadoria, você também concorre a um cupom da Alexa. Então, gente, olha, quanto recado aqui, vocês me perdoem, mas eu acho que por ser o último programa do ano, eles mereciam, porque estavam ao meu lado o tempo inteiro. Então, além da divulgação semanal que a gente faz deles, é muito importante para mim estar falando aqui para eles de toda essa importância. Bom, antes da gente finalizar, né, a gente falou aí de muitas coisas boas, eu queria também tentar só construir tudo que eu vi de bom aí, que foi essa união que aconteceu esse ano de 2025, né, entre os 3 poderes, e acredito que a gente está selando essa união com a presença deles aqui, porque não é assim tão simples a gente conseguir reunir, né, os 3 poderes num programa, e então eu agradeço imensamente a participação deles, que mostra exatamente esse momento bom, né, que a gente conquistou em 2025, de harmonia, de união, de pertencimento, de tudo que a gente falou aqui, né? E agora, antes da gente encerrar, eu gostaria muito que vocês falassem um pouquinho se para 2026 existe alguma... Ai, Feliz Ano Novo, então agora vamos para o Feliz Ano Novo, né? Existe alguma expectativa, assim, mas não em projetos diretamente, não vamos falar diretamente em projetos, vamos falar em sonhos, né, para 2026. Existe alguma expectativa? Eu queria até começar pela doutora Renata, porque, assim, pelo que eu percebo, eu posso estar enganada, né, mas, assim, mulher ainda, né, ali, juíza, nesse mundo, como você mesma falou, de dificuldades ali, porque a gente está ali longe daquilo que deu certo, a gente está geralmente próximo àquilo que não deu certo, né? Existe alguma expectativa, alguma forma de transformar o ambiente do judiciário em algo um pouco mais leve? Eu vi uma, sem querer causar polêmica, mas eu vi uma postagem hoje que apareceu para mim no Instagram, do Alexandre de Moraes, né, que é ministro, falando que o Brasil é o país que tem o judiciário mais forte, né, é um dos países com o judiciário mais forte, né. Não estou falando de fortaleza, não quero saber o que faz de um judiciário ser o mais forte, mas eu percebo que, às vezes, aonde a gente não tem uma felicidade no ambiente, a gente também carrega um peso muito grande entre as pessoas que estão lá, né? Como é o seu caso, porque você trabalha num lugar cheio de inconvenientes, de coisas que não são legais, deve chegar de noite em casa cansada, enfim. Existe uma forma de amenizar o judiciário para que ele não seja um poder tão forte, talvez, tão rígido, tão distante dos outros? A juíza, ela é sempre mais distante, até mesmo do que o prefeito, do que o vereador, e isso talvez seja uma dificuldade para a gente que quer chegar, né, num juiz, às vezes, ou num advogado, não sei, ou alguém que trabalha dentro do judiciário, mas para vocês deve ser mais triste ainda. Existe alguma forma de você sair desse casulo, de alguma forma? Entendi. Profunda pergunta. Na verdade, eu penso que a força do judiciário está justamente nessa imparcialidade. Quando nós falamos em 3 poderes, nós falamos nesse equilíbrio, né? Um poder, cada qual na sua função, e um fiscalizando o outro. E competindo ao poder judiciário intervir, né, nos casos de abuso, excessos, crimes, improbidades.
Enfim, então o judiciário vai intervir respeitando sempre a individualidade de cada poder, né? A função principal de cada poder, mas nos excessos, ausência de legalidade ou de constitucionalidade, o judiciário vai intervir. Então, assim, para intervir, nós, os judiciários, temos que ter essa imparcialidade. E talvez venha o que você denomina aqui como a distância. Então, essa distância do judiciário sem se envolver é o que... Com os dois poderes. Com os dois poderes. Mas e com o próprio judiciário e com a própria população? Então, é aí que eu concluo. Então, o judiciário ele tem que se manter imparcial, né, dentro das suas funções, mas eu penso e trago, eu acho que a gente traz esse viés de humanização, né? Que eu acho que é o que a gente busca, e eu acho que a gente, embora isso seja lá no passado, essa resolução do conflito em círculos, venha das práticas indígenas, das práticas ancestrais, eu acho que caminhar nesse sentido de uma resolução do conflito em que todos participam, em que não existe uma pessoa, uma instituição. Então, quando eu deixo meu gabinete, saio do meu gabinete e saio do meu poder para atuar aqui em Tietê, eu procuro fazer tanto na conciliação, na mediação, na justiça restaurativa, na OAB Vai à Escola. Era o que eu ia citar, a OAB Vai à Escola. São os projetos que, principalmente assim, a justiça restaurativa, que nós trabalhamos nas escolas, com participação do executivo, do legislativo. Nós temos um núcleo de justiça restaurativa fortalecido na nossa cidade. Então, é nesse momento em que eu saio do meu gabinete e me humanizo. Então, existe isso? Existe. Então, em que a gente consegue trazer para a população uma forma de resolução de conflito, uma resolução pacífica, sem que haja necessidade de imposição dessa força, em que haja a força de cada um. Eu acho que cada um como ser humano mostrando e sendo protagonista da própria história. Então, até completando a fala deles, quando a gente fala de como fortalecer e como isso se institua, a gente fala em mudança de olhar, mudança de paradigma para todos. Então, a justiça restaurativa, com seus princípios, ela visa exatamente essa mudança de olhar de cada um, de cada ser humano, e mudança uma nova forma de convivência. Seria isso. E a justiça restaurativa, ela traz o juiz e ela traz as pessoas do judiciário para esse ambiente de doação, Na verdade, é a própria comunidade. Então, o judiciário, a gente participa, o judiciário trouxe, né, a justiça restaurativa para Tietê, em parceria com o executivo e com diversas instituições. A gente dá as mãos juntos. Uma forma de mudança de olhar, uma forma de mudança de convivência entre as pessoas, que cada um se conscientize, cada um perceba que é parte dos conflitos, é parte de cada problema da cidade, o meu, o seu, o de quem está próximo, e que nós também somos agentes de violência. Então, é muito fácil você só reclamar e dizer é culpa do prefeito, é culpa da juíza, é culpa do vereador, ou é culpa do meu vizinho. E o que você fez para contribuir para essa violência? Então, na justiça restaurativa, a gente vai jogar, né? A pessoa vai enxergar o que ela também fez. É um projeto aberto para que todo mundo, para que a comunidade possa participar e entender um pouco mais. É isso. Solucionar. Na verdade, hoje a justiça restaurativa funciona na nossa cidade, nas escolas, porque ali é o primeiro momento de convivência do ser humano. Sim. Que ele deixa de conviver em família e passa a conviver na escola. Então, nós começamos ali em que as crianças fazem o ciclo, seja em conflito, seja em celebração. Nós temos a Semana da Paz, em que as crianças participam. Aqui é bem engajado, eles fazem durante o ano todo. Então, ali, por hora, a gente tem nas escolas, mas os nossos projetos, as nossas ideias é de ampliar para que atinja outras áreas na cidade e de toda forma que toda a população possa participar da resolução dos conflitos e ter essa mudança de olhar, essa mudança de paradigma. A gente fala que a gente quer transformar Tietê na cidade restaurativa e não apenas na educação restaurativa, o que já é importante bastante, nós reconhecemos. E talvez aqueles 3 casos de júri que você tenha citado, talvez sejam uma coincidência, não necessariamente sejam realmente uma crescente, né? Sim, que assim seja. Que assim seja. Não é verdade? Pode ser, porque é uma coisa que pode acontecer também, né? Sim, sim.
Legal, eu agradeço a explicação, porque assim, é um pouco isso que eu gostaria de entender, principalmente do judiciário, porque é o que a gente menos tem acesso, é o que a gente menos conhece, né? Mas eu acho que o fato de já estar instaurado alguma coisa dentro da escola, eu acho que é tudo, porque educação é o cerne, né, de tudo. Então, e assim, fala pra gente um sonho para 2026. São diversos, né? Fala um grandioso. São diversos sonhos, assim, o maior objetivo, né, o maior sonho que eu tenho para 2026 é da gente conseguir realmente concluir toda aquela expectativa, as ações, né, daí eu já digo a realização em obras, em melhorias, que é muito tempo esperado pela comunidade de Tietê, e que tem sido construído, né? Você fez uma colocação aí que até não sei nem se não seria um parêntese, mas é algo que na hora me alertou, e eu disse isso numa oportunidade aqui. Você falou, ouça a Nova Regional, né? A Nova Regional de Tietê, veja meu programa é de Tietê. Eu acho que isso é uma coisa importante você falar. Nós tivemos agora, na semana passada, inaugurando um novo prédio do pronto atendimento e da emergência de Tietê. E eu disse isso lá. Nós precisamos, lógico que a comunidade, quando ela tem que se posicionar e falar, olha, isso aqui está ruim, isso aqui não funciona, isso é importante, é válido, faz parte de todo o contexto. Mas é importante que nós aqui na cidade de Tietê também consigamos exaltar as nossas grandes conquistas. E eu disse isso, por exemplo, a Santa Casa, porque eu vejo algumas cidades, é lógico que essas cidades também devem ter pessoas que pontuam, questionam também, mas a gente às vezes tem uma tendência de falar, pô, aquela cidade fez isso, fez aquilo, pô, mas olha a grandiosidade que nós conquistamos aqui, que é um pronto atendimento, um atendimento de emergência com equipamentos de tecnologia, de última tecnologia, SUS, aberto para toda a população, independentemente de qualquer coisa, com médico, com remédio, com todo um atendimento que emergência e urgência, não importa se você tem plano de saúde, se você tem carro novo, se você tem poder, se você tiver um mal súbito na sua casa, você não pode pôr alguém dentro do carro e falar assim, vou levar para Piracicaba. Você tem que levar para Santa Casa. É ali que você vai receber um atendimento. E hoje nós temos a segurança de ter um equipamento público como esse, e não só a população mais favorecida, mas também quem utiliza e tem o SUS como único socorro, de ter um equipamento desse totalmente dentro da nossa cidade e construído a várias mãos de pessoas, de instituições, desde empresário, desde a sociedade civil, desde o anônimo, desde a sociedade civil, do Poder Executivo, Legislativo, as pessoas que trabalham lá dentro de forma voluntária. Lembrando que a mesa diretora da Santa Casa é todo voluntária, eles não ganham nada para estar lá e fazem a gestão de tudo aquilo. E a gente tem isso é uma conquista enorme para a cidade de Tietê, e a gente tem que nos orgulhar disso. Porque não é só uma conquista financeira, porque ali o município, a comunidade como um todo, e não digo município, prefeitura, com orçamento de prefeitura, mas o município, colocou ali muito suor, muito compromisso e abriu mão de muita coisa para que aquilo fosse possível. Para você ter uma ideia, esse ano nós temos contratualizado com a Santa Casa 20 milhões. Nós vamos concluir agora. Se quiser, você imagina quanta coisa você não faria com 20 milhões, mas é evidente que nós escolhemos em priorizar o que é a saúde. Então ali tem sim muita renúncia do povo de Tietê, uma renúncia que valeu a pena, uma renúncia que trouxe um resultado muito positivo para a cidade de Tietê, porque nós estamos falando de saúde pública, SUS, aplicação de dinheiro público bem aplicado, dinheiro público aplicado de forma correta, honesta. Então, nós precisamos falar isso. Vou trazer o pessoal da Santa Casa aqui, tá bom? Tá. Vou convidá-los para trazer aqui, para eles poderem
colocar para a assim, população tudo que eles têm. Assim, nesse contexto todo aqui, nessa colocação toda, o grande sonho, né, e um sonho muito grande que eu tenho, é de nesse ano conseguir colher muito do que eu plantei com muito suor, com muita dedicação esse 2025. Porque as coisas na administração pública, a doutora Renata sabe isso, porque ela é juíza, mas ela está na gestão. Acesso ao tempo, né? O tempo, como ela falou, desde 2009, então ela tem acesso a ver tudo que está acontecendo. E ela tem gestão dela também, né? Fórum, na justiça. O Leandro sabe disso. As coisas na administração pública, e é assim por diversas razões, e deve ser assim, ela não é que você vai lá e fala, vai ser assim, faça assim, hoje eu vou fazer assim, amanhã. Existe todo um contexto, uma regra, um entendimento, uma necessidade de planejamento. Inclusive, hoje as legislações, as leis de contratação, elas exigem hoje um planejamento, coisa que não se tinha antigamente. Antigamente você falava, hoje eu vou fazer um jardim aqui. Hoje não é assim, você tem que você tem que expor. Por que um jardim aí? O que ele vai beneficiar? Quem ele vai atender? O judiciário está lá fiscalizando isso. Você fez um jardim, você pôs um dinheiro aí, como? Por quê? De repente? Então, assim, existe todo um planejamento, uma ação, ações que fizemos de obras muito tempo esperadas pela cidade, que ficaram muito tempo paralisadas e que a gente tem um sonho muito grande de que elas agora caminhem em prol da cidade. Eu digo, 2026, você colha, então, aquilo que você conseguiu plantar. Essas expectativas, que a gente consiga executar e fazer com que essa expectativa de obras esperadas e melhorias esperadas para a população, ela realmente aconteça. Eu digo sempre, uma pessoa disse assim para mim, você deveria fazer, sei lá, uma obra sua que marcasse. Eu falei, não quero. Um teatro. Não, um teatro, mas o que eu quero, o que eu quero é conseguir fazer com que aquilo que a gente já empenhou, a gente já está lá, está no esqueleto, está abandonado, se realize. Não adianta você, eu digo sempre assim, não adianta você querer um novo jardim, lógico que é uma forma para simplificar e exemplificar. Não adianta você querer um novo jardim se o principal jardim da sua cidade, se o ponto central da sua cidade, se tudo que acontece, ele está destruído. Né? Então nós temos que começar a fazer com que as coisas que já existem funcionem, fazer com que as coisas que já existem estejam íntegras, que possam ser recepcionadas, a população possa ser recepcionada nesses locais, quer dizer, que essas estruturas estejam urbanizadas, estejam receptíveis para que a população possa usufruir e a partir daí a gente começar e construir algo que venha agregar, que venha complementar, que venha reforçar essas... Obrigada, eu entendi, eu acho ótima a sua posição, porque é isso mesmo, a gente tem que continuar com aquilo que foi feito, porque estamos cansados de ter coisas que não terminam, como uma ponte, como outras coisas. Leandro, você agora rapidamente, porque a gente já está com o tempo esgotado. Vou ser bem rápido, viu? Graças a Júnior, você vai ter que ser rápido. Eu acho que eu vou condensar a fala de ambos, né? Acredito que a essência da fala dos dois me leva ao grande sonho. Que nós possamos exercitar, enquanto o legislativo tem muito essa função, que o legislativo seja um espaço de muita escuta. Eu sou um espaço de criar políticas públicas, debater as políticas públicas, de busca pelo judiciário. Então aqui, quando eu converso com a Renata, eu não estou falando sobre o que ela vai julgar em relação a mim ou vice-versa, mas como eu posso contribuir para o judiciário ser melhor e ela em relação ao legislativo. Certo? Sem um conflito dos poderes, mas levando aí a reflexão. Eu acho que o ponto principal é essa escuta ativa, essa escuta que transforma. Então, o ponto principal que leva a esse pertencimento, que leva a esse engrandecimento e, consequentemente, faz com que a sociedade seja mais participativa e entenda que ela é parte do problema, mas também da solução,
correto? Falo isso constantemente na Câmara. Quando eu falo de aumentar a rede de captação de recursos por meio de isenção de IRPF, IRPJ, tantas outras coisas, eu estou falando sobre isso, sobre a população se conscientizar de que ela pode entregar mais para o seu município e transformar a sua realidade, como o exemplo da Nova Regional e tantos outros que colaboram conosco. A cada dia nós temos pessoas voluntárias dispostas a construir a sociedade. Nesse voluntariado que vai desde um pensamento, de uma crítica, até a prática de pintar uma escola ou algo do gênero. Então, enquanto legislativo, eu espero poder, eu e juntamente com os meus colegas, vereadores, sermos articuladores das reais necessidades da população, né, podendo ser realmente, como poucas vezes é na história, representantes do povo. Que eu seja lá uma voz dessa população que carece, que eu possa articular isso muito bem com os outros poderes e com as outras esferas da sociedade para transformar a minha realidade. Então, acho que esse é o ponto, é instaurar dentro do legislativo um processo de escuta ativa, eficiente e que ali só se construa aquilo que é reflexo do que a sociedade necessita. Muito legal, gente. Olha, para finalizar aqui o que o Leandro está falando, de uma maneira mais popularizada, ele falou assim para mim outro dia: se você lança um livro e você não vem falar para a gente não tem como saber se você lançou um livro. Então, o que é? Você tem que procurar o vereador. Quando você precisa de alguma coisa, ele é a ponte mais rápida para você chegar numa solução, seja do judiciário, do executivo, não é verdade? Então, é isso mesmo, Leandro, é o que você já havia me falado, você realmente é a ponte, você e vocês todos, né, eu acho que da Câmara, porque estão trabalhando juntos, não estão dispostos, trabalhando juntos. Eu agradeço demais tudo que, né, você também me ajudou para trazer todo mundo aqui hoje. E eu queria encerrar, então, primeiro, agradecendo demais a participação de vocês, realmente foi muito importante. Eu acho que encerrar esse ano, né, com os três poderes aí, falando de um feliz ano velho e de também aí um feliz ano novo, deixando um feliz ano novo para vocês e para todos vocês, para mim está sendo uma honra. Antes de falar um tchau definitivo, eu quero deixar para vocês mais um presente, não só a Medicinale, eu também vou deixar um presentinho para vocês. Eu queria presenteá-los com o meu livrinho, que lancei esse mês, tá? Então, por falar em educação, né? Sim. Que, deixa eu ver aqui, tá dedicado aqui, mas aí eu vou depois, né? Depois eu vou escrever o nominho de vocês, que não deu tempo de escrever antes, tá? Então, eu não me saiam daqui sem essa dedicatória. E, gente, eu espero do fundo do coração que trabalhemos juntos, eu como sociedade, vocês como três poderes, ali alicerçados na educação, né, através dos projetos que vão à escola, através de escutar a população e através de se unir com a população para que consigamos realmente ter essa via de mão dupla. E acho você como imprensa como quarto poder, né? Que inclusive é o que se diz, a imprensa como quarto poder que, aliás, de comunicação e que nos traz, né? Nos leva à população. Exatamente, que sem a comunicação hoje em dia não somos nada. Sim. Né? Sem a comunicação, como as pessoas vão saber aquilo que está sendo feito? Sim. Como elas vão saber aquilo que está sendo realizado lá na Santa Casa? Como vão saber aquilo que está sendo realizado pelas escolas, enfim. Complementando a fala da Renata, é muito importante. Hoje nós temos, né, todas as pesquisas, estava lendo uma pesquisa de Oxford, que inclusive o quarto poder é o poder mais substancial da sociedade hoje e é o que tem mais poder sobre a população. Então nós somos comandados muito mais pelo quarto poder nós hoje. Nós estamos aqui em quatro poderes. Quatro poderes. Que bom, que honra. Gente, muito obrigado. Obrigada. Feliz ano novo para vocês, para a família de vocês Feliz e para todos vocês. Obrigada e até o próximo programa. Obrigada. Tchau, tchau. O ano termina, estamos cheios de esperança. Memória de vida, sonhos de criança, amigos pra contar, histórias pra viver,
você. Vamos enfrentar qualquer situação, preparados pra lutar sem soltar as mãos.